O amanhã se vai, irmão. Qual amanhã? Todos. Todos os amanhãs se vão, se esvaem, se desfazem. Nenhum nunca fica. A gente é que sonha com um bom amanhã que permaneça. Mas amanhã, quando for amanhã, ele também passará, como o hoje passa para o ontem. Por isso o amor e a alegria da vida são importantes. Mas isso também se esvai. Por isso há saudade, por isso há tristeza. A vida é feita dos momentos que chegam e dos momentos que se vão, como o nascer e o pôr do sol. Então tudo se vai? Isso, como as estações do ano, é sobre aceitar, compartilhar e deixar ir. Não somos donos de nada, não somos não. Então o que nos resta se tudo parte? O instante. Só isso já é tudo, quando se sabe olhar. Mas o instante também acaba. Acaba sim. E é por acabar que ele importa. Estranho. Estranho é querer eternidade num mundo que respira despedidas. E o que fazemos enquanto passa? Vivemos como quem segura a água nas mãos, sabendo que vai escorrer, mas sentindo o frescor enquanto dura. E quando escorre, fica a lembrança do toque, mesmo depois do vazio. Então viver é perder? Também. Mas é encontrar enquanto se perde. Encontrar o quê? Sentidos, silêncios, pessoas, às vezes, a si mesmo. E quando nem isso fica o aprendizado de ter sido. Ter sido basta. Para quem entende o tempo, basta até demais. No fim, tudo vira ontem, não é? Vira. E o amanhã? O amanhã é só um nome bonito para a esperança que insiste em nascer, mesmo sabendo que vai morrer. A vida é isso então? Talvez. Ou talvez seja só o intervalo entre duas ausências. Dói pensar assim. Dói. Mas também liberta. Liberta de quê? Da ilusão de posse. E do medo? Não. O medo fica. Mas aprende a caminhar junto. No fundo, somos passagem. E o que passa deixa marcas. Sim. E às vezes, é isso que chamamos de sentido. Se somos passagem, por que sentimos tanto? Talvez porque a passagem também dói. Ou porque nos apegamos ao chão enquanto andamos. Ou porque esquecemos que andar já é um adeus constante. Então sofrer é inevitável? Não sei se inevitável, mas é coerente. Coerente com o quê? Com o fato de estarmos aqui sem manual, sem promessa, sem garantia. E mesmo assim continuamos. Continuamos porque parar também é uma escolha. E nenhuma escolha é neutra. Até o silêncio escolhe. Principalmente o silêncio. Às vezes sinto que tudo isso é grande demais para caber em mim. Talvez não precise caber. Então para que sentir? Para transbordar. Mesmo que ninguém veja. Mas se ninguém vê, importa. Importa para quem sente. E isso basta? Às vezes basta. Às vezes não. E tudo bem. Você fala como quem aceita. Não é aceitação. É cansaço lúcido. Lúcido demais para lutar? Lúcido o suficiente para escolher onde não lutar. E quando não há escolha? Há sempre. Nem que seja respirar. Respirar também cansa. Sim. Mas é o cansaço que nos mantém aqui. Aqui onde? Nesse intervalo estranho entre o que fomos e o que ainda não somos. E se nunca formos nada? Então fomos tentativa. E tentativa já é movimento. O tempo ri da gente, não é? Ri, passa, e nem olha para trás. Injusto? Não. Indiferente. A injustiça exige intenção. E nós? Temos intenção? Temos vontades, que às vezes parecem intenções. E quando falham? Viram histórias que contamos para suportar o vazio. O vazio assusta. Assusta porque é honesto demais. Honesto como? Ele não promete. Não engana. Só existe. Então o sentido não existe.
Existe enquanto procuramos. E quando paramos, ele muda de nome. Talvez vire descanso. Descansar do quê? De tentar entender tudo. Mas entender não é viver? Não. Às vezes entender é atrasar o viver. Viver é o que então? Estar presente mesmo sem compreender. Como aceitar a noite sem saber se haverá amanhã? Exatamente assim. E se amanhã não vier? Então a noite foi inteira. Inteira. Nada é pouco quando é tudo o que há. No fim, sobra o quê? O que atravessou a gente. E o que não atravessou. Também fica. Como silêncio guardado. Somos feitos do que vivemos. E do que quase vivemos. O quase pesa mais. Sempre pesa. Porque é onde mora a imaginação. A imaginação salva? Às vezes aprisiona. Então por que imaginar? Porque sem isso a realidade seria insuportavelmente literal. A vida não explica nada, né? Não. Mas sugere. Sugere o quê? Que estar aqui, mesmo sem resposta, já é alguma coisa. Alguma coisa. Sim. Um sopro. Um lampejo. Um instante que pensa. E depois passa. Como tudo. Como nós. Como este diálogo. Então por que continuar falando? Porque enquanto falamos, ainda somos. Enquanto falamos, ainda somos. Mas por quanto tempo? Tempo suficiente para não perceber o fim chegando. O fim sempre chega. Não chega. Ele já está aqui. Só muda de forma. Então nunca começamos. Começar é só um nome que damos ao esquecimento inicial. E o existir? Um atraso entre dois nadas, isso soa vazio. Porque é. E é por isso que soa verdadeiro. Verdade não deveria consolar? Não. Consolar é tarefa da mentira. Então tudo isso é ilusão? Não exatamente. Ilusão ainda exige sentido. E o que existe então? O hábito de continuar. Continuar para onde? Para lugar nenhum. Mas com movimento. Movimento sem direção é queda. Ou liberdade. Depende de onde você olha. E se eu parar de olhar? O mundo não percebe. E eu? Você vira o que sempre foi. Silêncio organizado. Isso assusta. Assusta porque desmonta o nome das coisas. Sem nomes, o que sobra? Sensações soltas. Fragmentos, ecos sem origem. Então somos ecos. Somos o espaço onde o eco acontece. E quando o som morre, o espaço continua fingindo que houve algo. Fingindo. Sim, a realidade é um acordo frágil entre fingimentos que se repetem. E se alguém parar de fingir? Nada acontece. Só mais um vazio sem testemunha. Existe testemunha de alguma coisa? O olhar cansa. A memória falha. O registro apodrece. Então nada fica. Fica o desgaste. O desgaste de quê? De tentar ser. E se eu desistir de ser? Ainda assim, algo respira em você. Isso tem nome? Tinha. Perdemos. E sem nome, como chamar? Não chame. Chamados criam ilusões de presença. Então o sentido é invenção? Não. Invenção ainda pressupõe intenção. O que temos então? Ruínas de intenção espalhadas pelo agora. O agora é real. Real o bastante para doer. E real o bastante para passar. Como um sonho. Como um sonho que não promete despertar. E se nunca acordarmos? Então nunca dormimos. Isso muda algo? Não. Mas perturba. Perturbar é o máximo que podemos fazer. Sim. A existência não pede respostas. Pede rachaduras. Para quê? Para que a ilusão respire. E por trás da ilusão, há algo? Há a suspeita. Só isso já é demais. Demais para quem? Para quem ainda procura chão. E quem não procura? Flutua até esquecer que flutua. No fim não há conclusão.
Só cessação de perguntas. E quando as perguntas cessam, o diálogo morre. E nós nunca estivemos aqui o suficiente para morrer. Então o que foi isso tudo? Um vislumbre. De quê? De nada que possa ser dito.